Não sei se a tua Bíblia tem ali aquele marcador. Deixa marcadinho em Gênesis capítulo 6. E vai lá para o livro de Salmos. Salmos, o Salmo de número 1, o Salmo 1. Para você que vai anotar, o título desta mensagem: Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Salmos de número 1, o versículo número 1 em diante. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E nessa lei medita dia e noite. Vou ler novamente. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Agora vai lá para o livro de Gênesis. Você marcou lá, Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 7, 8 e 9, por enquanto. 7, 8 e 9. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Eu vou ler novamente a parte B do verso 9. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Se você pode, feche teus olhos mais um pouquinho. Senhor, obrigado por esta palavra que já fala conosco, por esta noite em que louvamos o teu nome, por esta noite que estamos reunidos. Obrigado por esta chuva. E pedimos, Pai, que nenhuma palavra, que nenhuma semente venha cair na beira do caminho. Pedimos que nenhuma semente encontre um solo pedregoso. E aqui repreendemos as aves que vêm roubar essa semente que está sendo lançada. Eu profetizo que ela encontrará terra boa, um solo fértil, que o nosso coração esteja atento e possa ser moldado, transformado, curado por aquilo que vamos aprender hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 1, ele diz que existe um tipo de homem feliz. E o Salmo não está dizendo que o homem feliz é aquele que mora no país A, no país B, no país C.
O Salmo 1 não está dizendo que o tipo de homem feliz é aquele que tenha essa ou aquela formação acadêmica. O Salmo 1 não está dizendo que o tipo de homem feliz é aquele que vai na igreja A, na igreja B, na igreja C. Mas o Salmo diz que o tipo de homem feliz ou bem-aventurado, e a mesma palavra ali, feliz, é a palavra que Jesus usa no sermão, em Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. Então, o tipo de homem feliz é aquele que não se assenta em qualquer roda. O tipo de homem feliz é aquele que ele escolhe o lugar que ele vai sentar. O tipo de homem feliz é aquele que medita em algo dia e noite. O tipo de homem feliz é aquele que se sente feliz em obedecer à lei do Senhor. Então, ao mesmo tempo em que esse salmo ele parece ser assim raso, como é feliz o homem que não imita a conduta dos pecadores. Esse é um salmo que nos dá rumo na vida. Esse salmo, ele nos dá condições de entender que, talvez em alguns momentos, eu posso não ser um homem feliz. Quando eu falo homem, raça, homem, mulher. E ao mesmo tempo, ele diz que é diferente você estar no meio de zombadores, é diferente você viver numa sociedade de caluniadores, de zombadores, é diferente do que sentar numa roda com eles, é diferente do que fazer parte deste grupo. Seria mais ou menos assim: você até ouve falar de algo, mas você não se filia a algo. Você ouve falar que está todo mundo corrompido, mas você está no meio de todo mundo, mas você não é todo mundo. E você só não é todo mundo quando aquilo que está à sua volta não te influencia. Porque veja, eu posso dizer assim: todo mundo mente. E essa é uma frase talvez um tanto quanto generalista demais. Mas talvez você pode ser levado a pensar assim: já que todo mundo mente, eu também vou mentir. Mas o Salmo 1 diz que se eu for todo mundo, eu não sou feliz. Se eu for todo mundo, eu não vou estar na roda daqueles que meditam na lei do Senhor, naqueles que caminham de acordo com a ordem do Senhor, naqueles que têm uma conduta que não se assemelha àqueles que estão sentados naquela roda. E quando eu falo sentados na roda, você entende que não significa que você tem que sair daqui e lá na rua, quando você encontrar um pecador, você vai dizer para o pecador assim: passa longe de mim, porque o pastor falou que eu não posso chegar perto de você. Vai entrar lá na tua loja, Luciano? Antigamente usava muito uma expressão nó cego. Quem é desse tempo? Nó cego. Tem mais velho que nem eu aí, né? Vai entrar lá um nó cego, tu sabe que o cara é um nó cego. Aí tu vai olhar para ele e vai falar: suma daqui, porque o pastor pregou domingo que eu não posso ficar perto do nó cego. Tem um cara que trabalha com você, que dá nó no patrão, mente, desvia dinheiro. Aí tu vai chegar lá e vai dizer: é o seguinte, cara, eu não quero mais nem que tu fala comigo.
porque o pastor falou que eu não posso sentar na mesma roda, e ele é teu vizinho de mesa. Não é disso que eu estou falando. O que o Salmo 1 diz, que feliz o homem, que mesmo estando com eles, não é igual a eles. Hã? É mais ou menos você passar por um chiqueirão de porco e não sair fedendo. Como que é possível isso, pastor? É possível, por quê? Porque se nós somos de Cristo, a Bíblia diz que nós nos revestimos de Cristo. E o que é ser revestido de Cristo? É ter o próprio Cristo como nosso escudo. Então eu posso passar no chiqueirão de porco e eu não vou sair fedendo, por quê? Porque eu estou revestido de Cristo. Então não se assentar à roda do pecador e não fazer parte da mesa do escarnecedor, significa não isolá-lo, porque quem vai ganhá-lo para Jesus? O livro de Romanos, capítulo 10, depois você lê, vai dizer assim: como alguém pode crer, senão pela palavra? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E ele diz assim: como crerão, se não ouviram falar? Hã? E como ouvirão falar, se não há quem pregue? E muitas vezes, para pregar para o nosso cego, eu tenho que estar perto dele. Mas eu não preciso ir para o boteco com ele, encher a cara. Chega a época de carnaval, eu já vi irmãos falar assim: pastor, nós tínhamos que fazer um bloco de carnaval. Não se escandalize, porque eu já ouvi aqui na igreja. É diferente. É diferente. Você ouviu minha esposa contar lá no encontro que ela já foi pregar no prostíbulo. Então uma coisa é você ir lá na cadeia, no prostíbulo, como é que chama? Biqueira? É biqueira que fala? Venda de droga? Na boca. Os corintianos aí, sabe? Os flamenguistas, irmão Marcelo, sabe? Uma coisa é você ir lá na boca de fumo, na biqueira lá, que chama, né? E orar com o cara, profetizar na vida dele. Outra coisa é você sentar lá e fumar com ele. Você entende o que eu quero dizer? Né? Ah, não, eu fui lá no prostíbulo porque eu quero orar com a prostituta. Tá, tudo bem. Se tu vai, homem, no prostíbulo orar com a prostituta, você vai levar tua esposa e você não vai à noite, quando está todo mundo bêbado lá. Então a gente tem que entender a diferença entre estar entre os zombadores, mas não ser um dos deles, e estar entre os zombadores e não se sentar à mesa com eles. Veja, com quem Jesus jantava? Com quem Jesus fazia as refeições? Eu estava não sei aonde ontem ou anteontem, alguém falou da caverna de Adulão. Quem que foi? O Luiz, né? Foi você, Luiz? Estou escrevendo uma mensagem sobre isso. Quando a gente olha para a caverna de Adulão, quando a gente olha para o exército de Davi, que o levou a ser rei, de quem era, como era formado o exército de Davi? De tranqueira, da escória da sociedade. Não era? Mas Davi não se assentou com eles. Davi não foi um dos deles. Davi errou, pecou, claro que sim, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não é porque eu tenho um exército, irmão Álvaro, ao meu redor, formado de pessoas que a sociedade aponta e diz: esse aqui é o lixo da sociedade. Não é porque eu entendo que se eu não for igual a eles, eu não vou ter espaço. Se eu entender assim, eu não sou um homem feliz. Eu não sou um homem bem-aventurado. Porque o homem feliz é aquele que não anda no conselho deles.
mas antes, na lei do Senhor, medita dia e noite. Então não tenha medo de um dia se aproximar de alguém. Já contei aqui, eu fazia um trabalho na cadeia, irmãos. Tinha um irmão lá, eu falo irmão porque era um irmão que era preso e era preso de confiança naquela época, que cuidava, foi antes do Estado criar esse órgão específico que cuida da cadeia hoje, né? O DEPEN, obrigado. Antes eram as cadeias públicas administradas pela própria Polícia Civil. E tinha um irmão que era um preso de confiança, isso tinha muito antigamente. O preso de confiança que abria a cela, fechava a cela, ajudava ali. E eu conhecia esse preso de confiança. Eu cheguei lá para visitar um irmão que tinha sido preso, da minha célula inclusive, gente boa. Foi preso por tráfico de drogas. Eu fui lá orar com ele, quando eu passei no corredor para orar com ele, os presos começaram a gritar, pastor, vem aqui. Pastor, vem aqui. Né? Aí eu fui lá, orei com o irmão, quando eu voltei, sabe aquelas grades de cadeia, que ficam com as mãos todas para fora? Aí eu falei para o irmão que cuidava da cadeia, eu falei, você deixa eu entrar? Se o senhor quiser. Eu entrei. Ninguém me revistou, eu estava com o celular no bolso, com a carteira. Irmãos, era um lugar para 16 presos, tinha 44. E ali eu comecei a fazer um trabalho naquela cadeia. Conheci, e a grande maioria desses 44, irmãos, vindos de igrejas evangélicas. Tinham vários que falavam em línguas. Tinha filhos de pastores. Por que eles estavam lá? Porque foram para o pecado. Porque sentaram em mesas que não deveriam ter sentado. Porque estavam em rodas que não deveriam estar. Irmãos, ali foi um tempo, talvez 4, 5 meses. A gente levava costela para assar no domingo, aí eles faziam um costelão lá. E de repente mudou o delegado, teve um surto de aquela doença que mata, que dá no tuberculose, eu já contei aqui, um surto de tuberculose. E o delegado mandou me avisar, o pastor, chega, não dá mais. Aí mudou para o sistema do DEPEN e a gente abandonou aquilo. Mas por que eu estou contando? Porque ali, naquela cela que eu visitava, e eram 4 celas, aquela cela de 44 homens, aqueles 44 corações, aquelas 44 vidas eram amadas do Senhor. Mas eram 44 vidas que se assentaram em mesas que não deveriam ter se assentado. Logo, quem está preso não está feliz. Logo, eles não eram homens felizes. Não eram homens bem-aventurados. Mas eu pergunto, eu entrei lá, eu fiz um trabalho com eles. Tinha tardes que eu chegava a ficar 2 horas com eles. Eu saía de lá, a minha roupa, ela fedia de cigarro. O banheiro era aberto. Um mau cheiro horrível. Eu fui lá, ficava com eles, fiz esse trabalho. Eu sentei na roda com eles? Não. Não sentei. Veja, a Bíblia diz em Gênesis 6, que um homem chamado Noé, a parte B do verso 9. Você pode, por favor, projetar aqui? Gênesis 6, 9. Noé era um homem justo, íntegro, entre quem? Entre o povo da sua época. Tem uma versão, eu até trouxe aqui, a versão Almeida Revista e Atualizada, diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão José? Que todos aqueles que viviam em torno de Noé
Era, irmão Luciano, era o nó cego. Então aquela era uma época em que todos os contemporâneos, ou seja, aqueles que viviam numa mesma época do que Noé, eram pessoas corrompidas. Mas quem era Noé? Corrompido? Era nó cego? Não. O que a Bíblia fala sobre ele? Justo e íntegro. Mas quem vivia ao redor dele? Fala comigo, nó cego. Aqueles que viviam ao seu redor eram justos e íntegros? Não. E o que eu aprendo? Que Noé era um homem feliz. Por quê? Porque ele não se assentava. Ele não andava no conselho. Sabe o que é andar no conselho dos ímpios? É ouvir uma direção todo dia. É ouvir uma palavra todo dia de algo que todo mundo faz e fazer aquilo também. Quando a Bíblia fala sobre a crucificação de Jesus, isso está lá no final do Evangelho de João, no final do Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Mateus. A Bíblia diz que Pilatos foi para a varanda, para o pretório ali, e falou assim: olha, é costume dos judeus, sempre na Páscoa, soltar um preso condenado. E quem que estava preso lá? Barrabás. Barrabás era um homem que estava preso justamente, porque era um malfeitor, era um nó cego, era um tranqueira, sentava na roda dos zombadores, andava no conselho dos ímpios, estava lá preso. E junto com Barrabás, quem estava preso? Jesus. Não sentava na roda dos zombadores, não andava no conselho dos ímpios. E aí Pilatos vai para a varanda e diz assim: olha, vocês querem que eu solte Jesus? O que todo mundo gritou? Jesus não, Barrabás. Quem que gritou? Todo mundo. Inclusive, a Bíblia diz que houve unanimidade de grito. Quando a Bíblia vai contar sobre isso, ela fala de multidão. A multidão gritava: este não, mas Jesus, esse não. Jesus não, mas Barrabás, solta Barrabás. Mas o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Tem até um livro que fala sobre isso. Aí a multidão de novo começou a gritar o quê? Crucifica-o, 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 crucifica-o. Sabe por quê? Porque havia um conselho dado à multidão. Os chefes dos sacerdotes geraram aquele complô, aquele barulho. Havia toda uma estratégia política por trás, para que não se perdesse o domínio do povo, para que assim o Império Romano continuasse respeitando os sacerdotes e fazendo acertos com eles. O que aconteceu com Jesus? Foi para a cruz. Sabe por quê? Porque ele não andou no conselho dos ímpios. Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. O que eu aprendo, irmão? Se eu quero caminhar junto com Jesus, ou do lado, ou no caminho de Jesus, o que eu tenho que tomar? A minha cruz. E tomar a minha cruz significa o quê? Não andar no conselho dos ímpios. Não sentar na roda dos zombadores. Isso pode ser uma cruz para mim. Isso pode ser uma cruz para mim. Porque vai ter aquele que vai dizer assim: mas você vai deixar passar essa oportunidade? Eu vou. Mas você é um trouxa. O céu vai estar cheio de trouxa. Não é? O céu vai estar cheio de trouxa. Mas não trouxa para Deus.
se você não anda no conselho dos ímpios, se você não senta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, você vai ser trouxa para o mundo, mas você não vai ser trouxa para Deus. E essa cruz que eu e você precisamos carregar todo dia, por quê? Porque eu e você, nós não somos todo mundo. Se aqueles que estão ao nosso redor estão corrompidos, a sociedade na época estava assim também nos tempos de Noé. No tempo que talvez meios de comunicação não existisse, senão a carta. No tempo em que energia não existia, muito menos a facilidade de nos comunicar como hoje. Naquele tempo, todos estavam corrompidos, todos andavam segundo o conselho dos ímpios, andavam, caminhavam na roda e sentavam na roda, na mesa dos zombadores. E mesmo assim Noé hoje me ensina a você, que nós podemos ser homens e mulheres justos e íntegros. Não importa quem está ao nosso redor, não importa qual é as nossas fontes de informação cotidianas. Nós podemos fazer isso. Nós podemos ser assim. E eu quero aqui desenvolver com você, indo para o final, uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta. Diante desta introdução, eu acho que o Espírito Santo já está levando você a entender qual é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje não é uma mensagem de exortação. Eu não vim aqui para chamar você de ímpio. Eu vim aqui para olhar para o teu olho e dizer que você pode ser corajoso a ponto de não andar no conselho dos ímpios, a ponto de dizer não para a roda dos zombadores. Jesus hoje olha para você e diz: eu te darei coragem para que você não seja todo mundo. Então, uma pergunta: qual foi o maior feito de Noé? Alguém pode dizer: o maior feito de Noé foi a arca. Afinal de contas, há uma concordância entre a maioria dos teólogos de que até Noé não havia nem chovido. Não quero entrar nesse mérito. Mas não há relatos de tempestades, de chuvas, de inundações até Noé. O lugar onde Noé muito provavelmente foi chamado para construir a arca era deserto. Não haviam grandes rios. E aí Deus aparece para ele e diz: Noé, eu tenho um servicinho para você. Mas é coisa simples. É coisa básica. Às vezes, não você, né? Mas talvez você já ouviu falar de alguém que o pastor chamou no domingo para fazer a abertura. Pastor, por que não avisou antes? Para mim me preparar. Deus chega para Noé e fala: Noé, tem um servicinho para você, coisa pouca. E vai durar só 120 anos. E esse servicinho que eu vou te dar, eu quero te contar só o seguinte: vão te chamar de louco. Eu tenho um servicinho para você, Noé, que você vai fazer uma arca num lugar que não chove, que não tem rio, que não tem mar. E vou te falar mais uma coisa, Noé. Inclusive dentro da tua casa não vão acreditar em você. Noé, você vai trabalhar muito, Noé. Você vai cortar madeira de muitos lugares. Mas vou te falar, Noé, você vai ter que fazer exatamente como eu estou te falando.
E Noé, tem uma palavra, Noé, que o meu filho Jesus vai falar, talvez daqui a milhares e milhares de anos, que aquele que botar a mão no arado e olhar para trás, não é digno de mim. Então eu quero te dizer, Noé, não desista. Olha para frente, porque você, Noé, você não é todo mundo. E sabe o que ele fez? Ele talvez tenha sido o primeiro que disse a famosa frase do profeta Isaías, capítulo 6. Quando ele ouve de Deus: e agora, quem enviarei? O que Isaías responde? Senhor, envia-me a mim. Se eu estou disposto a não ser todo mundo, não é por isso que eu tenho que esperar coisa fácil. Não é por isso que eu vou esperar coisas que não vão vir ao encontro de, talvez, circunstâncias que eu nem acredito. Ou, sinceramente falando, você acha que Noé mesmo acreditou que aquela arca lá ia navegar? Eu acho que não. E tem coisa que eu e você não precisamos procurar entender. Mas todas as coisas que Deus me manda, eu tenho que obedecer. Quando Jesus pegou a toalha e a bacia, João capítulo 13, ele senta na frente dos discípulos e ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele, quando ele chega para lavar o pé de Pedro, Pedro fala: não, eu não vai lavar meu pé. E lá no verso 7, Pedro fala uma frase, por favor, João 13, 7, se eu não estou enganado. No verso 7, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, o que eu faço agora, tu não compreende. Entenderá depois. Não é isso? E às vezes eu fico remoendo, eu dou uma de Gideão querendo fazer prova com Deus, prova com Deus, prova com Deus. Não, Senhor, é o seguinte, vou botar uma lã aqui, se molhar a lã e aqui ficar seco, eu acredito. E às vezes a gente é levado a ser Gideão da vida. Então, se um dia você for comparado, você for confrontado numa circunstância em que você não entendeu o que Deus está te mandando fazer, lembra-se desse versículo. Marcelo, outra coisa, tem coisas que Deus, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos chamar, Ele vai nos pedir para fazer, que nem nós sabemos ainda. Existem circunstâncias na nossa vida, Deuteronômio 29, 29. Essa palavra de Deuteronômio diz que as coisas ocultas, encobertas, pertencem a quem? O Senhor. Mas existem coisas que não são encobertas. Existem coisas que são reveladas. E estas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E sabe o que isso significa? Nós e aos nossos filhos? Não significa que pertence a mim e a Rebeca e a Maria Júlia. Significa que pertence a mim e à geração que vem a partir de mim. Então tem coisas que a gente já sabe. Tem coisas que a gente já sabe a partir de gerações que viveram há 3, 4, 5, 10 mil anos. Mas tem coisas que nós não sabemos e que não vamos ficar sabendo. Tem coisa que não é para mim. E não é porque eu não sei, não é porque eu não entendo, que eu não tenho que obedecer. Ah, pastor, é o seguinte, eu fui lá na cartomante porque eu não estava entendendo. Sabe o que é, pastor? Eu fui lá fazer a constelação familiar porque assim, eu achei que ia me ajudar a entender.
Porque eu não estava entendendo, eu não estava sabendo, eu não sabia o que tinha acontecido lá atrás. As coisas encobertas pertencem a Deus. Então, se Deus quisesse que você soubesse algo, o que Ele teria feito? Ele já teria te revelado. Eu não conheço ninguém que foi honesto, que teve a vida transformada para melhor depois de consultar uma macumbeira, uma cartomante, búzios, cartas, ler a mão, constelação familiar, regressão. Ninguém. Pelo contrário, abre um buraco. E eu já fui, pastor. Eu paguei. Eu fui lá e aí falaram que tinham feito um trabalho para mim. E que se eu não pagasse tanto, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo. Aí eu paguei, aí eu tomei uma garrafada, aí eu levei uma roupa, eu levei uma foto. Se você ainda não consertou isso, você está enrolado. Você está enrolado. O que eu faço agora? Chapolin colorado. E agora? Quem poderá nos defender? Jesus de Nazaré. Porque Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O Evangelho de João vai dizer no capítulo 11: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O livro de Provérbios diz: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então não é tempo de você fazer de conta que isso foi coisa do teu passado e que você não quer se lembrar mais. Não adianta, você tem que consertar isso. Você tem que confessar isso. Você tem que negar a autoridade que você deu. Você tem que dizer: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Esse foi um caminho que eu trilhei. Esse foi um conselho que eu ouvi. Essa foi uma voz que me direcionou a minha vida. Tem gente que abandonou o casamento por causa de um conselho, ouvindo num ritual de macumba. Tem gente que pegou dinheiro no banco, emprestou, avalizou, e está quebrado, talvez para o resto da vida. Porque supostamente um espírito deu uma direção. Não sei se você já andou por essas bandas. Não sei se você já esteve nessas mesas. Não sei se um dia, por curiosidade, você não foi lá fazer uma simpatia. E você já era cristão, você já estava na igreja. Você sabia que não há outro nome senão o nome de Jesus. Mas aí você viu alguém, talvez um parente que estava prosperando, e você ali, um salário de miséria. Aí tu fala: não, eu vou ter que queimar algumas etapas. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí tu foi lá e se envolveu com coisas que você não devia. Lembre-se que existe um lugar que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba e que a traça não rói. Esse lugar é no Senhor. Se você tem caminhado, tem ouvido, tem estado em rodas que não deveria,
Deus te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra. Se você sabe que talvez o recurso que você tem, a vida que você tem, foi porque em algum momento da tua vida você usou de artifícios que não eram artifícios aprovados pelo Senhor. Vou contar rapidinho uma história. Eu mal conhecia Jesus, talvez lá em 2006, 2007, estava uns 2 anos na igreja. Eu fui visitar um escritório de um amigo, aqui na região. E eu cheguei lá, tinha várias coisas coladas na parede, assim. Muitos números, umas fórmulas, algumas eu entendia, outros não. Por mais que eu gosto muito de matemática, perguntei para ele, o que é isso, cara? Ele falou, Márcio, descobri, cara, uma coisa muito boa. Ah, é? Me fala aí, cara, o que é? Numerologia. E eu fui dando corda para ele. Ah, mas o que é isso? Não, cara, isso aqui é o seguinte, são forças que agem. Você medita e tal. Não me lembro de tudo que ele me falou. E eu era novo na fé. Falei, cara, é o seguinte, ó, tá bem, tá, tudo bem, mas não quero isso aí não. Eu me lembro que eu saí de lá e falei para ele, toma cuidado com isso. Esse cara está vivo ainda, pela misericórdia. Perdeu tudo. Inclusive o casamento, inclusive a mulher morreu. Quem cobrou isso dele? Foi Deus? Não. Deus não cobra nada. Inclusive, Ele além de não cobrar nada, Ele nos salva de graça. Mas por outro lado, um dos atributos de Deus, inseparáveis de Deus, é justiça. A pastora Viviane Martinello, certo dia, pregou, a gente ouviu essa palavra. Ela disse que, sabe aquele texto, me lembra a referência exata? Mas tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Veja, tem coisas que a gente plantou quando andava no conselho dos ímpios e sentava na roda dos escarnecedores, que a gente não colheu ainda. Então, se tudo que o homem planta ele colhe, e tem coisa que eu plantei e ainda não colhi, se eu quero me livrar daquele plantio errado, o que eu tenho que fazer logo? Colher logo. E como é que eu colho logo? Consertando. Conserta logo. Não enrola. Não. Isso aqui eu resolvo depois. Isso aqui eu resolvo depois. Já contei aqui a história de um homem que tinha uma casa para alugar. E aí ele tinha uma casa para alugar, chegou um inquilino lá, bateu palma. Não posso bater palma. Chegou um inquilino, bateu palma lá. Você tem uma casa para alugar? Tenho. Posso olhar? Pode. Aí o proprietário foi, levou o inquilino. Aqui é a cozinha. Aqui é um banheiro. Aqui tem outro banheiro. Aqui é um quarto. Aqui é uma sala. Aqui é uma despensa. Aqui é outro quarto. Aí tinha uma porta bem no fundo lá. E aí o inquilino foi tentar abrir a porta. O dono do imóvel falou, não. Não entra nessa porta aí. Mas por quê? Não, essa porta, eu alugo toda a casa. Mas esse quartinho... Mas por quê? É que nesse quartinho eu tenho uma criação de serpentes. Serpentes, escorpiões, animais peçonhentos. E eu tenho assim uma jaula, também um leão. Tem uns jacaré. Aí o inquilino olhou para ele e falou, não vou querer hoje a casa. Assim eu e você. Quando Jesus chega
para fazer de mim a casa dele, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7. Quando Jesus chega para habitar no nosso coração, ele vai dizer assim: eu quero tomar conta aqui, ó, da tua saúde, eu quero tomar conta dos teus pensamentos, quero tomar conta aqui do teu casamento, da tua casa, das tuas finanças, tal e tal. Mas daí chega num quartinho que tu fala assim: Jesus, ó, seguinte, eu alugo tudo isso aqui para o senhor, mas tem um quartinho que eu não alugo, porque esse quartinho é a minha criação de serpente. Esse quartinho é o seguinte, tem um lixo, sabe um lixo? Sabe aquelas tranqueiras que eu já sei, que eu já devia ter colocado naquele saco do reciclado. Aí tu fica entulhando. Então Jesus assim, ó, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de louvar, eu gosto dos irmãos lá da igreja, a igreja está crescendo, glória a Deus. Hoje um dia, lá fora deve estar uns 9 graus, chovendo, e a igreja cheia, eu gosto de estar com os irmãos, aleluia, glória a Deus, né? Amém. Só que assim, Jesus, esse quartinho, eu não alugo para o senhor, porque eu ainda não resolvi. Eu ainda não resolvi esse quartinho. Eu ainda não tirei o que tinha que tirar, então. E o que Jesus vai falar para você? O povo de Deus, quando sai do Egito, vai rumo à terra prometida. Isso está lá em Êxodo capítulo 11. O que Deus institui ali? A Páscoa. E quando há a instituição da Páscoa, Deus fala assim: vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, vão sacrificar, vão pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das portas. Estão lembrados desse texto? E aí o anjo destruidor da morte vai passar, vai ferir todos os primogênitos, mas a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro não será atingida. Amém? Mas o que eles deveriam fazer com o cordeiro? Comer ele inteiro. Fala comigo, inteiro. Então, quando eu recebo Jesus, eu tenho que receber Jesus por inteiro. Eu não posso falar, não, eu não gosto de costelinha. Não, paleta não, paleta não. Não, me dá só o pernil e o carré do cordeiro. As vísceras eu não quero, os músculos também não. Jesus não é assim. Jesus não é assim. Jesus, ele olha para mim, para você e diz: eu quero que você me tenha por inteiro. Não tenha medo de tomar a decisão que falta. Não tenha medo de ser diferente entre os homens e mulheres da tua época. Porque você não é todo mundo. Você é filho do rei. O que mora em você é a maior preciosidade. Dentro de você tem uma pérola preciosa. Você entende o que Jesus quer falar com você hoje? Você pode ficar em pé? Irmãos, eu tenho tanto ainda para falar a vocês. Um sacrifício de 120 anos, marteladas, árvores derrubadas, mudou o foco da vida, prioridades pessoais transformadas. Quanta palavra dos amigos ele ouviu. Noé nos ensina que eu e você não precisamos ser todo mundo. Eu quero pedir a você nesta noite
que dê um passo de fé. O pastor está sabendo da minha vida. Eu fui visitar um irmão essa semana. Não vou falar que é o irmão Alcino. E o irmão Alcino falou para mim assim: pastor, eu fui no primeiro culto e eu tenho certeza que alguém, e muito provavelmente a minha mulher, lhe entregou um bilhetinho, e conforme o senhor, eu não vou nem olhar para o Alcino, e conforme o senhor ia pregando, o senhor ia contando tudo que está naquele bilhetinho. Porque não pode, você falou tudo para mim, aquilo lá era tudo para mim. Quero falar para você, Alcino, que isso aconteceu comigo e acontece até hoje. Não sou eu que sei da tua vida, mas o Espírito Santo que está em mim é que sabe daquilo que você precisa ouvir. Não tenha medo de achar: eu acho que alguém contou a minha história para o pastor. Ninguém contou a tua história. Entenda que existe uma única história que precisa ser alinhada, e essa história vai dizer para você: você não precisa ser todo mundo. Você pode abrir aquele quartinho do fundo lá que você não queria alugar. Abre aquele quartinho, deixa Jesus entrar. Você entende o que Deus quer fazer com você hoje? Eu peço a você que durante esse louvor você feche os teus olhos. Não se preocupe com a letra. Você fecha os teus olhos e você vai sondando o teu coração e permitindo que o Espírito Santo vai falando ao teu coração, vai falando ao teu coração. E se você está disposto a começar de novo, vem aqui na frente. Você tem ouvido a voz do Senhor Jesus. Se você hoje diz: eu realmente não quero ser todo mundo, eu não sou todo mundo. Se você olha para o exemplo de Noé, que era um homem justo e íntegro na sua época, sai do teu lugar, vem aqui. Nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a tua vida, queremos profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Até aqui, derramar o meu passado em ti, embanhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exala teu cheiro. Até aqui, derramar o meu passado em ti, banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber.
hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Por gentileza, liga a luz um pouquinho. Irmãos, antes de orar com vocês, não precisa projetar aqui. Ouça só. Nós estamos falando de Gênesis 6. Não se sabe quantos anos se passaram até Jesus falar essas palavras. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Olha aqui para mim. Somente percebem os dias que estão vivendo aqueles que não são todo mundo. Porque aqueles que são todo mundo são como nos dias de Noé. Comprava, vendia, bebia, casava, dava-se em casamento. Por quê? Porque era uma vida normal. Era uma vida que todo mundo levava. Aí veio o dilúvio e levou a todos. Eu não sei quando virá o meu dilúvio. Eu não sei quando a minha terra vai ser inundada. Eu não sei quando esse dia vai chegar para mim. Mas quando ele chegar, eu tenho que ter uma certeza: eu não sou todo mundo. Amém. Segure na mão do seu irmão. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Obrigado pelo culto desta noite. Obrigado, Senhor. Somos alegres, felizes por saber que o Senhor tem cuidado de nós. Que esta palavra produza frutos, Pai. Que os quartinhos fechados da nossa vida, que os conselhos dos ímpios, que a roda dos zombadores, que até hoje talvez tenha influenciado a vida de muitos, estão caindo por terra em nome de Jesus.
Eu declaro paz na tua vida. Eu declaro coragem na tua vida. Eu declaro que sim, tu servirás ao Senhor de coração limpo. Tu servirás ao Senhor com coragem, porque você não é todo mundo. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito. Exalar teu cheiro.